Boa noite e bem-vindos à grande entrevista da Soberania TV. O presidente do Recreio de Águeda, Rui Anjos, esteve aqui no dia 18 de setembro do ano passado e regressa a este estúdio quase 14 meses depois para que possamos analisar a Assembleia Geral do início desta semana, num olhar sobre o que foi a última época e o que será a atual. Rui, boa noite, muito bem-vindo mais uma vez. A Assembleia Geral desta segunda-feira deu conta que o clube fechou a temporada transata com um prejuízo de aproximadamente 19 mil euros, o que não é de todo um valor preocupante. Mas o que importava saber era o montante de dívidas acumuladas que o clube tem à data de hoje. Consegue esclarecer? Sim, perfeitamente. Mas já só uma pequena correção. O nosso orçamento inicial previa 19 mil euros de prejuízo acumulado dos três setores. Conseguimos concluir com 18 mil, portanto conseguimos recuperar cerca de 1.000, fruto do grande esforço. A pandemia provocou-nos uma perda de cerca de 100 mil euros de receita. Já tinha sido demonstrado na última Assembleia em junho. Estivemos a apurar contabilisticamente ao detalhe todas as receitas que foram perdidas e os custos que, entretanto, conseguimos renegociar, pagando a todos os atletas, treinadores, fornecedores, tentando fazer as melhores negociações possíveis, porque quando se perde 100 mil euros num ano de receita, como devem calcular, torna-se muito difícil depois de gerir e de manter o clube a funcionar. Felizmente houve uma colaboração geral, perderam-se muitos dias e muitas horas para conseguir estes resultados. Felizmente o número com que concluímos a época é um número que não compromete o futuro, é mais um valor que é acumulado no passivo de investimento que o clube já tem e que ontem foi apresentado ao pormenor, como todos puderam ver. Eu posso referenciar e destacar um dos valores que mais pesa no nosso passivo, são os 110 mil euros do Totonegócio, uma dívida herdada de 1995 de direções anteriores, impostos que ficaram por pagar e que nós estamos, neste momento, já pagámos cerca de 50% desse valor à Federação. Esse valor é substancial, é naquilo que são os 280 mil que estão acumulados. São 215 de investimento no estádio, são 110 de investimento no Totonegócio. Há valores que temos a receber ainda da Câmara Municipal de Águeda de 45 mil euros relativo ao mérito do ano anterior, 11 mil euros também a fundo perdido que a Federação nos atribuiu por sermos um clube cumpridor e que merecemos esse apoio na fase de Covid, senão não teríamos tido esse apoio. Portanto, o clube, se não tivesse feito investimentos no estádio, se não tivesse dívidas de Totonegócio de 1995, hoje estaria com 90 mil euros de ativo na conta, o que demonstra e que é um bom exemplo de gestão, porque aquilo que é o passivo é de investimento, não é um passivo de exploração direta. É património que ficou no estádio para ser utilizado por todos, jogadores, treinadores, público, pais, todos têm um maior conforto neste momento no estádio, com as bancadas, com os multiusos, com os bares, com os ginásios, tudo aquilo que foi criado está ao serviço da comunidade. Portanto, dizes-me que o passivo do clube neste momento é de 280 mil euros, já Sim. com os 18 mil da temporada transata. E acumulado, dívidas a diretores, a fornecedores, Totonegócio, investimentos no estádio, é esse o valor. 280 mil euros. As despesas da época passada foram apresentadas em apenas 3 parcelas: futebol sénior, academia e atletismo. É só? São só estas as despesas que o clube teve nestas 3 secções? Eu estou-me a lembrar, por exemplo, onde é que está vertida a despesa com a Secretaria, com o funcionamento da Secretaria? Uma boa pergunta. Nós temos, e está publicado no nosso site, nos comunicados, é possível, toda a gente pode aferir essa pergunta. A resposta está lá. Nós fazemos uma diluição daquilo que são os custos gerais do clube, de funcionamento, custos administrativos e de economato, etc., numa percentagem de 40% para os séniores, 50% na academia, 10% no atletismo. Muito bem. É transversal para todos, seja em custo, seja até também em receita, quando se tratam de receitas que são partilhadas. E se importava esclarecer, porque de facto só apareceram as 3 parcelas de investimento no futebol sénior, na academia e no atletismo. Os gastos com a equipa principal foram de quase 230 mil euros na época passada e serão superiores a 463 mil na atual. Isto é mais do dobro. É a duplicação, sim. Porquê? Simples. Primeiro porque, para já na época passada, não chegámos a concluir orçamento. Portanto, o orçamento eram de quase 300 mil euros. Mas como houve uma paragem, também houve uma redução
E só foram gastos, então, os tais 230 mil. Exatamente. Portanto, menos 70 mil do que aquilo que era expectável. Sensivelmente. Eram 290, cerca de 290, 300. Ok. Sabemos bem que há sempre Mas, de qualquer forma, divergências. para esta temporada, o investimento é muito significativo. Muito mais significativo que na época Jorge, é passada. simples, é simples. Ia ser muito inferior, iam ser 33% menos. Portanto, dos 300 íamos passar para 150, no máximo 200, em função dos patrocínios que viéssemos a angariar. E por isso fizemos um orçamento muito tardio. Estivemos à espera que o mercado se pronunciasse, que o Covid passasse, que as empresas também manifestassem a sua disponibilidade para apoiar o clube. Porque as empresas também não estão bem. Porque as empresas não estão bem. Nós também tivemos a Assembleia e, como sabes, em fim de mandato havia que eleger nova direção, não apareceram listas, nós tivemos que assumir e prorrogar mais um mandato de mais um ano, porque não poderíamos deixar o clube numa circunstância destas e num momento tão delicado, não o podíamos abandonar. O projeto também é 10 anos e estamos cá até 2024, porque foi o que ficou definido e eu assumirei sempre a consecução deste projeto. Enquanto as pessoas quiserem, porque eu também não estou agarrado ao poder, Claro. Estou aqui a fazer serviço público e a dar de mim, e a dar com os meus parceiros, naturalmente, que estão tanto patrocinadores como diretores, que estão a apoiar. Não estou sozinho, seguramente era impossível ter um barco deste tamanho, neste momento com mais de 100 colaboradores, mais de 400 atletas, é impossível gerir tudo isto sozinho. Estou muito satisfeito com a equipa que tenho, digo desde já, é importante manifestar isso. Ontem mesmo nomeámos mais 2 vice-presidentes, o Jorge Rebelo para a Academia e o Gabriel Estima para o setor, a área comercial, e, portanto, é sinal que as pessoas, apesar da pandemia, estão a dar aqui um sinal de que querem acompanhar, de que querem ajudar o clube a chegar ao objetivo que foi definido há 7 anos atrás. E, portanto, para ir de encontro à tua questão, quando os investidores surgiram, nós tivemos a oportunidade de alavancar o orçamento. É óbvio que eles quando investem, querem ter sucesso. Automaticamente foi possível duplicar, com o apoio deles, o orçamento, particularmente num ano em que a aposta é clara. Estamos a jogar para 4 divisões, ou apostamos este ano tudo, ou não, se não o fizéssemos, perdíamos o comboio, vinhamos para o Distrital ou para a 4ª Liga, e isso está completamente fora do nosso objetivo. Eu próprio já disse e repito que, se não atingir esse objetivo, colocarei o meu lugar à disposição, porque assumo a falha de não chegar à 3ª Liga. Mas há uma coisa que eu quero deixar bem claro: se eu abandonar o clube no final desta época, as contas estarão saldadas, o clube deverá 0, e mais, se houver descida de divisão, o orçamento do ano seguinte está garantido. Portanto, acho que melhor não posso fazer. Muito bem. Durante a reunião de sócios, e já que falastes nos investidores, foi outra vez visível uma preocupação em mantê-los em segredo. Qual é a razão para isto? Para não divulgar a identidade dos investidores? É muito simples. Costuma-se dizer que o segredo é a alma do negócio. Sim. Neste caso, não há... Mas há muitos sócios que não percebem. Neste caso, não há segredo a nível interno. Toda a direção, Conselho Fiscal, Assembleia Geral, órgãos sociais do clube, que são as pessoas que têm a obrigação de saber, sabem. Portanto, ninguém escondeu nada, é do conhecimento geral da direção e dos órgãos competentes. O que está a acontecer é que estamos num processo de constituição de SAD. Não há SAD constituída, como sabes. Neste momento fizemos um mero protocolo de parceria, é um investimento partilhado, é como se fosse um patrocinador, só que de maior valor. Não é um patrocinador de 5 ou 10 mil euros como algumas empresas da nossa terra. Eu gostaria que fossem só empresas da nossa terra a fazer este investimento, e por isso fui sempre deixando para segundo plano empresas internacionais e investidores internacionais, pela fragilidade que isso pode trazer, e portanto optei por investidores nacionais que nos deram credibilidade, porque já também fizeram transferências, deram-nos garantias bancárias, e portanto estamos num processo de confiança, de credibilidade, a desenvolver o clube, sabendo que tudo a seu tempo. Lá está, nós ainda ontem dissemos isso na Assembleia, temos que primeiro fechar uma minuta de contrato, definir muito bem todas as cláusulas que protegem o clube, e também os investidores, naturalmente, porque temos que pensar em ambas as partes, e isto só é possível se for bom para todos, e depois de termos esse documento consolidado, aí sim faremos a apresentação em Assembleia Geral aos sócios. Okay? Portanto, não podemos pôr a carroça à frente dos bois e começar a criar uma polémica sobre pontos que ainda não estão bem debatidos e que têm que ser ainda definidos. Mas isso não podia ser colocado à discussão dos sócios antes do documento estar consolidado, conforme disse? Os sócios mandataram-nos para negociar, confiam em nós.
penso eu, senão não nos teriam mandatado para esse efeito. Nós somos pessoas de bem, somos pessoas idóneas, credíveis, já o demonstramos, pagamos dívidas, elevamos o clube socialmente, desportivamente. Portanto, eu acho que não há razão nenhuma para pôr em causa aquilo que é a nossa credibilidade. Confiam, estamos a negociar, não faremos nenhum acordo sem submeter a apresentação desse contrato e desses estatutos que vão reger a SAD aos sócios, em momento oportuno, e como sabes, temos até dia 30 de Abril para o fazer, para que a próxima época seja muito bem preparada e aí sim a SAD entre em funcionamento. E, portanto, estamos muito tranquilos. Esta parceria foi concretizada em meados de agosto. Daí para cá, o que é que foi feito de concreto no âmbito do acordo que foi estabelecido com os parceiros? Basicamente, os parceiros, que também confiam bastante em nós, diga-se de passagem, delegaram a parte financeira completamente connosco. Mas transferiram dinheiro? Fizeram transferência, naturalmente, do dinheiro. Quanto é que já transferiram? Fizeram uma transferência do sinal, eu não vou revelar, não faz muito sentido. São dados contabilísticos que, como eu disse, há um termo de confidencialidade que eu ainda não posso revelar, mas fizeram uma transferência de sinal que prevê amortização de dívida, isso eu posso dizer. Parte foi para a amortização de dívida, e já o fizemos, para reduzir a dívida, e outra parte foi para o orçamento de execução desta época desportiva. Portanto, ao nível financeiro, a confiança é plena, da parte deles para connosco, o que é um ótimo sinal. Do ponto de vista desportivo, foi-lhes dada a carta branca. Aliás, acho que foi evidente quando fomos forçados a mudar a equipa técnica logo no início, no dia 16 de agosto, foi evidente e todos perceberam que com a entrada de investidores que vêm fazer um aporte financeiro substancial ao clube, tragam as pessoas da sua confiança, da sua estrutura, e a partir daí construíram um plantel com base naqueles atletas que já tínhamos e trouxeram outros e fizeram as suas experiências. Naturalmente houve coisas que correram bem, houve outras que correram menos bem, é de domínio público, houve 4 atletas que saíram entretanto e outros 4 entraram. Faz parte deste processo de construção de uma equipa, que foi um pouco tardio, pecou por isso, e estamos a pagar, em termos de resultados desportivos, estamos a pagar essa fatura, mas estamos claramente em recuperação desportiva, ao nível do entrosamento dos jogadores, e acredito que no jogo com o Lourosa, daqui a 15 dias, estaremos já a 100%. Com este acordo, a direção do Recreio é responsável por 50% dos 463 mil euros de orçamento para esta época, é isso? Não, a boa notícia é que nós temos um limite de responsabilidade no orçamento. Não é 50%? Não é 50%. 50% é a divisão dos ativos, da receita, em ativos. Aí sim temos 50%. Ao nível dos custos, há um teto limitado àquilo que o clube poderia pagar. A partir desse teto, são os investidores que são responsáveis. E qual é o teto? O teto faz parte da confidencialidade. Este acordo, ao que Mas parece... é um bom teto. É um teto, acima de tudo, execuível. Este acordo, ao que parece, é o ponto de partida para a constituição da tal Sociedade Anónima Desportiva de que tanto se tem falado e em que o Recreio terá, então, uma participação social de apenas 25%. Queres explicar? Sim, temos... Este é o ponto de partida. O Recreio terá 25% e os investidores ficarão com 75%. Correto. Dessa responsabilidade social. Correto. Há exemplos, bem perto de nós, de clubes que foram adquiridos pelos próprios presidentes, que têm 90% da SAD. O clube ficou apenas com 10%. Tem vantagens e tem desvantagens. O clube, quanto menos percentagem tiver, menos responsabilidade tem no orçamento, como é de calcular. Por outro lado, também quando há distribuição de ativos, também tem menos a receber. Portanto, tem vantagens, tem desvantagens. Nós poderíamos aqui, e a certa altura fui até instigado por algumas pessoas locais e até de outros clubes, a fazer o mesmo que foi feito nos outros, transformar a minha dívida que o clube tinha a mim próprio em ações, em participações sociais e eu tomar conta do clube e ter 90% do clube. Eu não tenho lata para fazer uma coisa dessas, não faz parte do meu ADN. O Recreio é nosso, não é? É da comunidade. Eu não queria transformar o Recreio em algo que fosse, aos olhos das pessoas, meu, porque ele não é meu, ele é de todos, é da cidade, e portanto optei por negociar com outras entidades a constituição de uma SAD. É óbvio que quando partimos para a negociação com outras pessoas, elas têm as suas visões, os seus objetivos. Ninguém investe numa SAD sem ter maioria do capital, isso portanto, é do domínio público, tem que ter sempre mais que 51%.
Ora, a partir do momento que temos, que não temos a maioria, é preferível não ter tanta participação social para que o clube não tenha tanta responsabilidade. Quanto mais responsabilidade também tiver do lado de lá, melhor. E eu penso que este equilíbrio entre responsabilidade e ativo foi encontrado neste acordo, porque 25% sobre passos internacionais, sobre passos de atletas, de ativos, sejam oriundos da academia, sejam oriundos do outro lado do mundo, é sempre muito melhor do que zero, que é aquilo que nós temos tido até à data. E as dívidas, entretanto, acumuladas até a final da presente temporada, serão da responsabilidade de quem? É simples, basta ver quem esteve ontem presente, percebe a evolução, desde a época que pegámos no clube, em 2013-14, até à data. Há valores que se têm mantido, que já vinham de trás, do totonegócio nomeadamente, portanto isso está nas assembleias, está bem patente aquilo que é a evolução do acumulado do passivo, em que nós, durante o distrital, conseguimos reduzi-lo, não muito, mas conseguimos durante aqueles 2 anos no campeonato distrital, reduzimos porque não há tanto custo a nível de taxas, de impostos, e aí sim fizemos uma poupança, uma redução, mas quando entramos nos nacionais vieram as taxas, vieram os impostos, vieram todas os seguros, enfim, toda a logística que traz um campeonato destes, que não tem praticamente nenhuma receita extraordinária, é só custos adicionais, e portanto nós fomos acumulando dívida ao longo dos anos, porque também fomos investindo, quer dizer, e volto a reforçar isto, não é dívida de exploração, é dívida de investimento nas instalações. Provavelmente, e sou muito criticado até por vezes dentro da própria direção, porque é que estou a investir num estádio que não é nosso, que é municipal, devia ser a Câmara também a fazer isso. E eu costumo dizer, nós não podemos também pedir que a Câmara faça tudo. Claro que tem a sua obrigação e já fez algo nomeadamente o sintético, há 2, 3 anos atrás. Pode fazer mais? Pode. Está a fazer o que pode. Nós também não podemos estar permanentemente à espera que a Câmara resolva os problemas, que os patrocinadores resolvam os problemas. Nós também temos que os resolver. Mas não respondeste à questão que te coloquei. As dívidas até o final desta temporada vão ser pagas por quem? Pela direção do Recreio? Naturalmente. Então, os investidores só são responsáveis pelas contas a partir de 2021-2022? Exatamente. Aí mesmo as despesas de investimento são da responsabilidade dos investidores ou não? Da próxima época em diante, sim, passará a ser. A responsabilidade de gestão da SAD será sempre da responsabilidade da SAD e de quem está a executar o orçamento. Mas, entretanto, dizes-me, ou disseste-me há pouco, que os investidores transferiram alguma verba para sim, há uma verba que está prevista para a amortização da dívida. Da parte dos investidores, por isso é que eu digo, bem-vindos, porque vem-nos ajudar a resolver um problema que estava a ser acumulado há anos, não é? E, portanto, é uma excelente notícia. E aliás, foi uma condição sine qua non nestas negociações. Esteve sempre em cima da mesa com qualquer investidor. Primeiro, a amortização da dívida. Era o ponto de partida. Se quem não fizesse isso, nem valia a pena falar. O clube anunciou, entretanto, a intenção de investir quase 1 milhão de euros no complexo desportivo do Estádio Municipal até 2024, ou seja, nos próximos 4 anos. E isto vai bater naquilo que já referiste, não é um assumir de uma responsabilidade que é da Câmara, a proprietária do estádio, isto não é o clube a querer fazer filhos em mulher alheia? Nós sentimos em casa, na verdade sentimos que naquele estádio municipal estamos em casa, tal como a Câmara se sente em casa no terreno que ocupou do clube. E eu acredito que estamos todos a trabalhar para o mesmo, com a mesma finalidade, e a Câmara também tem vontade em colaborar, tem as suas limitações naturalmente. Nós temos que apresentar orçamentos, apresentar também algumas soluções de financiamento, de subsídios de outras entidades, para que isto possa ser possível de concretizar. Tenho a certeza que os investidores vão estar connosco nestes processos, vão também querer de alguma forma colaborar, mas a Câmara vai ter a palavra mais forte a dar, porque é a valorização do património municipal que está em causa, não é? E que fica residente, nós nunca vamos levar aquilo para casa seguramente. Portanto, estes 900 mil euros de intenção de investimento no estádio municipal serão a dividir, na tua perspectiva, por 3 partes. Pela direção do Recreio, pelos investidores e pela Câmara. Eu diria que a direção do Recreio terá muita dificuldade em conseguir financiamento, porque as receitas que nós geramos para o atletismo, para a academia, que é aquilo que vamos ficar focados a partir da época seguinte, são para a sustentabilidade, para o funcionamento normal do clube. Portanto, não vai sobrar grande verba. Vamos tentar mobilizar algumas associações e a Câmara e os investidores
para que isto seja uma realidade. Em termos percentuais, não faço a mínima ideia ainda de qual vai ser a resposta de cada um. Mas tens noção que é difícil colocar isto em prática, estes objetivos em prática, quando ainda se deve 280 mil euros de obras que foram, entretanto, efetuadas? Isso é um problema que está resolvido com a assinatura deste protocolo da SAD. Portanto, já deixa de ser um problema no momento em que for assinada a SAD. Em abril de 2021? Até abril. Ou até pode abril ser em de janeiro, 2021. pode ser em fevereiro, mas até abril a dívida deixa de ser um problema. Vamos ao futebol jogado e ao desempenho da equipa principal, face mais visível do clube. O arranque foi um bocadinho mau, frente a uma equipa que ainda só marcou e só pontuou com Recreio. É melhor nem falar nisso. Dá para passar à frente, não. Bom, isto explica-se de duas formas. Uma já disse, o desenvolvimento tardio do plantel. Vieram jogadores a conta-gotas, porque estávamos a refazer, a reestruturar o plantel. E tivemos o azar de, nesse jogo, ter 3 jogadores castigados da época anterior, que é algo que eu acho que nem sequer devia ter acontecido. Quando há um campeonato que nem sequer termina, devia haver uma despenalização desses atletas para poderem iniciar a sua atividade profissional no ano seguinte. Acho que foi um erro aí da Federação, das entidades competentes, não ter feito uma limpeza daquilo que era o desenvolvimento disciplinar da época anterior. É claro que, além disso, também tivemos 4 atletas que estavam à espera de certificado internacional e, portanto, foram 7 elementos essenciais do plantel, diria que hoje estão a jogar a titulares, muitos deles, que não puderam comparecer nesse jogo. Isso não justifica o resultado, até porque quem viu o jogo percebeu que nós, na segunda parte, podíamos ter marcado 10 golos e eles, em 2 vezes que foram à baliza, marcaram. Portanto, foi um jogo atípico, com algum azar. Foi uma distração, foi uma lição que tivemos, porque entramos no jogo talvez a pensar que estava ganho e depois, quando quisemos reagir, já foi tarde demais. Depois surgiu aquela eliminação da Taça de Portugal, competição onde se deposita todos os anos a esperança de se poder defrontar um grande do futebol português. Jorge, é verdade, e é aquela que eu mais gosto, que nos permite ter até a possibilidade de uma transmissão televisiva com um grande. Tivemos praticamente o Benfica, quando foi para a 5ª eliminatória da Taça há 2 anos, eliminados por um autogolo em Montalegre, e isso ainda está, essa trauma ainda está permanente. E por um treinador que não devia estar onde estava. Sim. Por um treinador da equipa adversária. Exatamente, também, esteve no banco, andou à volta do campo, fez 30 por uma linha, ainda apoiou mais a equipa do que se estivesse no banco de suplentes. Foi atípico, nós tentámos inverter isso, mas isso faz parte do passado, já não move moinhos. O que aconteceu neste jogo da Taça até foi inesperado, eu confesso. Eu gostei muito da primeira parte da equipa, estávamos a ganhar 1-0, depois eles, entretanto, fazem o 1, nós fazemos o 2-1. O que acontece também é um pouco de azar, a bola passa por baixo da barreira e entra assim casualmente, há 2 golos de bolas bombeadas em que o guarda-redes chega tarde, são erros que se pagam caro e, portanto, num jogo em que o empate até seria aceitável, acabámos por perder. Penso eu que injustamente, mas o Trofense, e é importante dizer isto, o Trofense é uma das equipas deste Campeonato de Portugal que tem um orçamento que é o dobro do nosso, como Lourosa, como outras equipas que apostaram forte para que possam atingir a 3ª Liga e duplicarem a sua valorização de mercado. É disso que todos os clubes estão à procura. Há muitos que não conseguem fazê-lo, aqueles que o conseguem e têm estrutura fazem, há outros que o fazem sem estrutura, sem estarem alavancados. E isso tem estragado muito o nosso futebol. É uma das coisas que me desagrada, é jogar contra equipas que não pagam salários aos atletas, mas que têm melhores jogadores às vezes do que nós, porque prometem e não cumprem. E isso é uma das coisas que eu gostava que acabasse no futebol. Nós temos combatido isso, porque fazemos contratos com todos, porque cumprimos e pagamos sempre os nossos compromissos. Espero que isso seja um transversal de hoje em diante. Trofense que vai receber o Sporting de Braga, o 4º. Exatamente, grande. Se tivéssemos ganho mais uma vez, tínhamos uma transmissão. Como sabes, eu estou perto delas, o meu trabalho é esse. E foi mais uma vez por uma unha negra. Transmissão, sim, mas o jogo será à porta fechada, sim, devido a esta crise pandémica que estamos a atravessar. De resto, o Recreio só ganhou ao Espinho e ao Vilmoinhos por sofridos 1-0, se me permites, adversários que estão na cauda da tabela. E quando te ouço dizer que o objetivo é a 3ª Liga, pergunto como? Estamos a construir a equipa. Treinador novo, elementos novos, é preciso tempo. É preciso para que a equipa se amadureça e crie rotinas. Há uma outra falha que está a ser, neste momento mesmo, posso dizer, hoje mesmo está a ser colmatada. Haverão novidades na próxima semana.
E tenho a certeza que em Lourosa vai-se apresentar uma equipa mais madura, uma equipa mais rotinada, mais ligada. Acho que estes 2 jogos demonstraram uma coisa: a nossa defesa funciona, o que já é bom, não sofremos golos. O meio-campo talvez precise de alguma ligação ao ataque. No ataque temos um ponta de lança de qualidade, que vai aparecer. O Leno, tenho a certeza que vai ser uma realidade em breve. O Rafa marcou 2 golos e foi pena o que aconteceu. Lesionou-se. Não sabemos bem ainda quanto tempo é que tem de recuperação, mas é uma perda considerável. Nesta fase em que ele estava motivado, era o nosso goleador, mas isto faz parte do futebol e nós temos que ter alternativas e capacidade de resposta e elevar-nos, e é o que vamos fazer, e demonstrá-lo frente ao Lourosa. Agora joga então no dia 22 em Lourosa e depois no dia 29 em Anadia, portanto são 2 saídas fora de casa nos 2 próximos encontros. Em relação à dispensa daquela equipa técnica antes da chegada de Zenando e dos seus colaboradores, houve alguns sócios que não viram muito bem essa posição por parte do clube. É verdade, eu também não. Eu também fui o primeiro a ficar insatisfeito. Tive a oportunidade de dizer isso aos nossos parceiros, ao nosso treinador, ao Mr. Nuno Pedro. Procurei sempre que se mantivessem em funções, porque no fundo tinha estado meio ano a trabalhar na preparação do plantel com o Mr. Nuno Pedro. O que aconteceu é normal, portanto não há como evitar isso a partir do momento que há pessoas que investem e querem ter algum poder de gestão, especificamente naquilo que é o departamento de futebol e a construção da equipa. Da sua confiança. Trazem as pessoas da sua confiança. Agora, foi aquilo que eu disse ontem, há objetivos para cumprir, há penalizações que foram acordadas e, portanto, foi dada autonomia, mas com responsabilidade, ok? E nós, em relação a isso, estamos convictos que os nossos parceiros não querem perder, vão fazer tudo para inverter estes resultados, para pôr a equipa a jogar melhor. E, em relação a esta nova equipa técnica, só tenho a dizer bem, são pessoas muito competentes, são pessoas muito dedicadas. Eu não faço comparação entre uma equipa técnica e a outra, acho que não é, nem sequer é necessário fazer esse tipo de comparações. Gosto muito da forma como treinam, intensa, profissional, metódica, estão todos de manhã sempre prontos para, no pequeno almoço, convivem e a seguir treinam de uma forma muito afincada. Eu diria que até treinam bem melhor às vezes do que fazem nos jogos, estão muito acima nos treinos do que realmente produzem nos jogos. Se eles conseguirem trazer o futebol que têm nos treinos para os jogos, somos das melhores equipas do campeonato. Em nome do bom nome do Recreio de Águeda, foi tudo saldado com a equipa técnica que não ficou? Correto, foi feito um acordo de rescisão com a equipa técnica. O Mr. Nuno Pedro continua afeto ao clube num acordo que fizemos até arranjar clube, até ele arranjar clube, continua relacionado com o clube. Muito bem. É mais um funcionário do Recreio de Águeda. É mais um funcionário, exatamente, até encontrar clube. Quanto à academia, quais são os objetivos para esta época que está assim meia coxa devido à pandemia? Jorge, é uma incógnita, isto é horrível. Nós tivemos aqui uma operação de sucesso que foi transformar os júniores numa equipa de sub-22 reforçada com atletas séniores que tinham feito a experiência no início da época connosco. É uma aposta ganha, tivemos 2 vitórias e um empate já no arranque da época. Portanto, já era um sonho ter uma equipa dessas para que as transições verticais acontecessem e os atletas da nossa academia não desaparecessem para clubes periféricos ou desistissem pura e simplesmente do futebol. Nós gostamos de ter os melhores por perto de nós, também gostamos de alimentar os clubes da nossa terra, os clubes que estão aqui no concelho de Águeda, é uma das nossas missões. Agora, também gostamos de preservar aqueles que interessam, porque acreditamos que num ou 2 anos podem aparecer. E muitas vezes não têm essa oportunidade no plantel sénior, que é um plantel curto, 27 inscrições, como sabes, não permite fazer grandes experiências com júniores, que sobem a séniores, não é? Então os sub-22 resolvermos esse problema e bem, e é uma aposta ganha e é para continuar. Relativamente aos outros escalões, temos aqui um problema que esta paragem desmotiva um pouco, naturalmente, os nossos técnicos que querem a competição, que desejam a competição, precisam dela, tal como os meninos também gostam da competição, os pais também são aficionados da competição. Toda a gente está a sentir falta dessa adrenalina.
Mas temos que ter muita calma, estamos a viver um momento único no mundo, temos que ser pacientes, deixar passar esta segunda vaga, para que não haja uma terceira e uma quarta vaga que possa ser bastante mais complicada para as nossas famílias e para os nossos negócios. E, portanto, acho que temos que ter aqui alguma ponderação, moderação. Nós estamos a fazer treinos separados, não usamos balneários, para que os confrontos sejam os menores possíveis, e fazemos apenas, portanto, o confinamento aos escalões, por escalão, que apresente um atleta infectado externamente ou situações que possam decorrer, fazemos logo o isolamento desse escalão. Essa aposta na equipa de Esperanças, na equipa de Sub-22, vai haver também a equipa de Júniores? Não? Há elementos da equipa de Júniores que... Ela está sustentada neste momento da equipa de Júniores e também com alguns reforços de séniores. Portanto, séniores de primeira temporada. Exatamente. É sim, primeira e tivemos já também de segunda até, mas de primeira essencialmente. E serve também para os séniores que não jogam e que não são convocados também podem ser chamados para essa equipa para ganhar ritmo de jogo. É outra vantagem que tem os sub-22. Para além disso, também tem a vantagem de podermos inscrever mais atletas que possam jogar nos séniores. Isto também acaba por ser uma estratégia win-win para todos. Todos têm interesse que isto acontecesse e por isso é que nós tornámos possível. No caso dos júniores voltarem à competição, é muito provável que tenhamos que fazer reforços de atletas e trazer mais atletas para jogar nessa equipa de sub-22. A secção de atletismo terá um significativo reforço no seu investimento de 42 mil euros em 2019-2020, passará para mais de 80 mil em 2020-2021. Isso é uma leitura direta dos números de execução, mas na verdade o orçamento do ano passado já era de 80. O Covid é que passou o orçamento a metade. Isto explica-se facilmente. O atletismo começa em outubro, novembro a competir, começa 3, 4 meses depois. Na verdade, houve só 5 meses de competição, por isso é que o orçamento do atletismo ficou pela metade e recomeçou agora. Okay? O que significa que nós fizemos só metade do orçamento e agora estamos a recomeçar uma nova época com o orçamento a 100%. E nos 80, que é o mesmo valor do ano anterior. Estes 80 mil são para fazer o quê? Pagar, naturalmente, as prestações de serviços, de atletas, de deslocações, ajudas de custo, prémios, enfim, equipamentos, tudo aquilo que está associado ao funcionamento do atletismo. Ou seja, estes atletas que fazem parte da secção de atletismo também são remunerados, por assim dizer. Sim, têm ajudas de custo, naturalmente, não é? Porque muitos deles treinam fora, têm que vir para as competições, há estadias, hotéis, alimentação, há todo um conjunto de despesas que temos de garantir. Qual é o teto máximo? Dos subsídios que são atribuídos aos atletas? Varia muito. Não, sei lá, pode vir de 100 euros, pode ir até 500 euros, sei lá, depende. Portanto, o teto é 500 euros? Não há um teto, quer dizer, depende das despesas que são mensais, que se há corridas, nesse mês se não há corridas, varia muito. Durante a Assembleia Geral desta segunda-feira, houve um sócio, já com muitos anos de filiação, que te chamou a atenção para a tomada de decisões que te podem prejudicar na vida profissional e familiar. Estás consciente disso? Plenamente, desde o dia em que entrei. Como é que recebestes esse alerta desse associado, António Mano Vidal, no caso? Faz-me lembrar o motivo o porquê é que estou no Recreio da Águeda. Faz-me recuar no tempo e sentir que aquilo que me ligou ao Recreio foi ver um clube com 90 anos a definhar, a morrer, na minha própria terra, num estádio fantástico, mas que estava abandonado, maltratado, mal gerido, apesar atenção, o esforço do Presidente da altura, tira-lhe o chapéu, porque andava, e foi por isso que ele pediu ajuda, naturalmente, a várias pessoas, e ainda fomos a tempo de fazer a recuperação, porque estava realmente em dificuldades. É essa vontade de querer ajudar e é esse elo emocional que nós temos nos clubes que nos atraiçoa e que nos faz tomar decisões por vezes pouco racionais. Basta estarmos num clube para a nossa vida estar automaticamente posta em causa, porque há orçamentos que são assumidos, há compromissos que são assumidos e muitas vezes sabemos ou não sabemos como é que os vamos sustentar. Todos os dias, há 7 anos a esta parte, eu deito-me a pensar como é que no dia seguinte vou pagar a mais de 100 pessoas que trabalham no clube, a pensar se vou receber os patrocínios atempadamente,
a pensar se vai haver mais um confinamento ou se vai haver mais um despedimento, seja o que for. É diário, esta luta é diária. É claro que, enquanto trabalhamos no âmbito distrital, é mais fácil de gerir, os valores são inferiores, não há contabilidade organizada. Neste momento tudo está organizado, pagamos impostos, temos compromissos, temos tudo, temos compromissos bastante maiores. O orçamento do clube aumentou 5 vezes, não é? Em relação ao passado. 2013. Exatamente, portanto, tudo isto vai aumentando a nossa responsabilidade. O que se pretende agora com esta parceria é diminuir um bocadinho desta responsabilidade no clube, aliviando a parte de séniores, que é a maior dor de cabeça, é o maior bolo do orçamento que é consumido, ficará no futuro numa SAD desportiva, e o clube tratará daquilo que é o atletismo e a academia de uma forma mais focada também e se calhar até eventualmente mais rentável, não é? Esperemos, é esse o nosso objetivo, separar águas para que também o peso e a responsabilidade seja menor, porque confesso que é claramente difícil, e eu tiro o chapéu a todos os presidentes de clubes a nível nacional, diretores e vice-presidentes e todas as pessoas que se envolvem hoje em dia num clube, e acima de tudo aquelas que têm responsabilidade no final do mês em pagar e assumir os compromissos, porque há muitas pessoas que estão no futebol e que falam muito, mas depois pouco acrescentam, não é? Em termos efetivos, seja de trabalho, seja de financeiramente. Mas quem está atravessado e tem responsabilidade hoje em dia no futebol, ou é maluco, e eu também tenho um bocadinho de pancada, como sabes, fui guarda-redes, ou tem um projeto e uma ideia clara e um objetivo e acredita naquilo que está a fazer. E eu acho que eu estou num bocadinho nos dois, confesso. Eu tenho um bocadinho de... Acredito tanto no projeto, que projeto no futuro, e acredito que consigo lá achar com as pessoas que estão comigo neste momento. Portanto, mas há que fazê-lo com segurança. Há que fazê-lo com pés assentes no chão, e por isso estamos a criar minutas de contrato que salvaguardem interesses de ambas as partes, garantias financeiras, proteger o clube, proteger as pessoas, é fundamental. Isto porque, se as coisas correrem mal, e podem correr mal, vamos imaginar o pior cenário, daqui a 2 anos ou 3, estamos numa segunda liga e os investidores não têm dinheiro para cumprir orçamento. Isso tem que ser resolvido à cabeça, porque o orçamento tem que estar garantido à cabeça do orçamento, não havendo, naquele momento, tem que haver ou uma venda das participações sociais, algo tem que acontecer, e é nisso que estamos a trabalhar. Soluções que não comprometam o futuro do clube. Isso é fundamental. Portanto, vês neste alerta do associado que fez a intervenção na Assembleia Geral, um alerta amigo. Amigo, claramente. O Tó Vidal é das pessoas que eu mais considero, foi meu diretor enquanto jogador, é meu contabilista, é meu amigo, é meu parceiro, e interpretei claramente essa intervenção dele nessa perspectiva, percebo a preocupação, eu partilho da mesma preocupação, eu também tenho os meus receios, não é? Também os tenho, naturalmente, agora também tenho que acreditar em alguma coisa e fazer, porque se eu ficar preso ao medo, não faço nada. Levas 7 anos consecutivos nos órgãos dirigentes do Recreio. Podes garantir que quando saíres vais deixar o clube em melhor situação financeira do que aquela que encontraste em 2013? Já respondi a essa pergunta. Disseste que o clube fica a 0. Há pouco, acabei de dizer que se este contrato, se esta parceria for concretizada como está previsto, o clube fica a 0 e é o meu compromisso. E se não ficar? Se não for concretizada a parceria? Se o clube não continuar, isso não ponho sequer essa hipótese, mas vamos considerar essa possibilidade. Que a SAD não avança? Avaliarei no final da época o que posso fazer em termos de futuro pelo clube. Terei que fazer essa reavaliação. Neste momento estou focado, estou concentrado, completamente convencido que as coisas vão correr bem, mas se houver outra questão qualquer que corra menos bem, cá estaremos para reformular. Aliás, estamos na era da reformulação. Diariamente temos que reformular a nossa vida e nós estamos preparados para isso. Aliás, a condição para continuares na presidência do clube foi este mandato ser só de 1 ano. Correto. Terminar no final desta temporada. Correto, porque pelo lado do projeto eu sinto que já fiz aquilo que era o essencial. Reestruturei as instalações. Neste momento
Temos museu, temos o ginásio, temos multiusos, temos bancadas, temos transportes, autocarros sintéticos. Portanto, estruturalmente está resolvida. Em termos de gestão, está consolidado, temos um software de gestão que tem tudo. Relatórios clínicos, de treinos, de jogos, estatística, está tudo lá. Neste momento podemos saber uma ficha técnica de cada atleta sobre o seu histórico e que nos permite vender esse ativo um dia, com uma forma sustentada. Temos bons treinadores, pelo menos uma academia certificada, que era uma das nossas ambições, que também valoriza os nossos ativos, 5 vezes, portanto passamos a ter maior valor naquilo que estamos a produzir, que são atletas, para todos os efeitos, e é deles que temos que se calhar pensar que um dia vamos viver, é dessa produtividade, não podemos estar sempre à espera que as empresas e a Câmara Municipal resolvam problemas, porque não são eternos, e estaremos sempre dependentes, não é? Nessa perspectiva. Portanto, acho que se todas estas variáveis foram conseguidas, de estarmos nos nacionais, termos um atletismo também competitivo, que era um dos nossos objetivos. Aliás, eles estão bem explícitos na nossa apresentação, também online. Tudo o que pensámos em 2014 foi alcançado. Basicamente, o que é que não se fez? Foi o relevado sintético velho devia estar renovado, a pista de tartan devia estar também já renovada a esta data, mas isso já custa dinheiro, não é? Já estaríamos a falar de mais de 200, 400, 500 mil euros de passivo de investimento. Ora, aí sim poderíamos chamar maluco, não é? À data de hoje, se eu tivesse feito isso. Daqui a 3 anos e pouco, o Recreio completará 100 anos. Qual é o teu sonho? Jorge, o meu sonho é continuar a ser o mesmo, estar na Primeira Liga aos 100 anos. Sei que começa a ser difícil, mas há que manter a pressão. Eu gosto de trabalhar com pressão. Acho que as pessoas demonstram o que são na pressão e, portanto, o objetivo neste ano é a terceira, depois será a segunda e sair rápido da segunda, porque ela também não interessa a ninguém. Diga-se aqui de passagem, a segunda liga traz custos substanciais, claro que já traz receita substancial também, podemos ter 600 a 800 mil euros de receita direta, depende daquilo que foram os acordos feitos, mas é um sítio para sair rápido, porque o Mel está na Primeira Liga e é aí que nós queremos estar e é aí que nós sabemos que podemos ser competitivos e gerar mais-valias para investidores, para a cidade, para o clube. Podemos trazer milhares de pessoas ao nosso concelho e é esse o sonho, porque eu vivi esse sonho há 40 anos atrás, em Águeda, quando estivemos na primeira divisão e, portanto, isso está dentro de mim, faz parte do meu ADN e é o que gostaria que voltasse a acontecer. E também passaram 40 minutos sobre o início da nossa conversa, chegámos ao final. Obrigado por teres vindo esclarecer um bocadinho da atualidade do Recreio de Águeda e que tudo corra pelo melhor nesta tua dedicada tarefa associativa ao teu clube de sempre. Muito obrigado por teres vindo. Obrigado, Jorge, pelo convite. Obrigado. Até sempre. Rui Anjos, o presidente da direção do Recreio de Águeda, esta semana na grande entrevista da Soberania TV. É tudo. Boa noite.